Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Essa profecia está relatada em Isaías 7,14, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra agora, Pai, nos nossos corações. Se há alguém, algum irmão ou irmã que se sente inoperante, que faz algo que não tem importância para o Teu reino, Senhor, abre os nossos olhos nessa noite. Toca o coração do Teu povo, porque no reino espiritual, até quem não aparece, reina. Até quem não aparece, até quem não protagoniza a história, glorifica o Teu nome, obedece o Teu nome. Senhor, se nós temos lutado por posições, por funções, em nome de Jesus, muda o nosso coração. Dá-nos um coração como desse a de José, o pai adotivo de Jesus. Continua ministrando as nossas vidas. Nós repreendemos em nome do Senhor toda ação contrária. Caia por terra agora todo inimigo do Senhor. Aquieta o nosso coração e que nós saibamos que há Deus em Israel. Amém. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não precisaria dizer, mas vou dizer, que muitas pessoas, até dentro da igreja, sofrem de uma crise, uma necessidade de reconhecimento. No ministério, são poucas as vezes que, passando na correria do dia a dia, a gente às vezes passa pelas pessoas e depois essa pessoa encontra com a gente num outro momento, logo que nos vê, nos lembra da história. Nós nem estamos sabendo direito, nem temos noção do que de fato aconteceu. Ah, pastor, o senhor passou por mim e o senhor não me viu. Claro que isso acontece com o pastor, não acontece com você. Quem já passou por isso, só balança a cabeça e fala assim: eu já passei por isso. O que é isso? Isso é a necessidade que o ser humano tem de reconhecimento. O que é isso? O ser humano quer estar escrevendo a história, quer estar protagonizando, quer ser o agente principal, o autor principal da história. De certa forma, o Senhor nos convidou para escrever a história. Amém? Amém, irmãos? Amém. Só que muitos de nós sequer vamos aparecer. Muitos de nós sequer vamos estar na frente. A maioria dos cristãos, importantíssimos, quero frisar e frisaria até o final dessa mensagem, aqueles que menos aparecem são os que mais glorificam o nome do Senhor. Aquele que menos aparece é o que mais dá a glória a Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Aquele que menos aparece, glorifica o nome do Senhor. Vamos tomar, por exemplo, a experiência de José, o pai adotivo de Jesus, porque nós sabemos que o verdadeiro pai de Jesus não foi José, sabemos que a mãe foi Maria, mas o pai de Jesus foi Deus. Mas apesar disso, ele precisaria de um pai na terra, uma referência humana, porque Jesus era totalmente Deus, mas também era homem. A história de José, o pai adotivo de Jesus, revela-nos o quão importante é nós entendermos
aceitarmos no nosso coração que na maioria das vezes, nós como cristãos, não vamos estar escrevendo a história, e não precisamos sofrer por causa disso, não precisamos nos desesperar por causa disso. Talvez você não seja a pessoa mais conhecida da igreja. Meu amado, minha amada, fique bem tranquilo, fique em calma, fique em paz, porque se você trabalha, ainda que seja de uma forma obscura, escondidinha, o teu nome glorifica o nome do Senhor. Amém? José, quando soube do estado em que estava a sua noiva, a quem ele estava por desposar, se fosse nos dias de hoje, todos nós talvez até apoiaríamos uma atitude como essa. Se José deixasse Maria, ele de fato até pensou em fazer isso. Quando ele soube que ela estava grávida pelo Espírito Santo, o texto é muito claro. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, que ela tivesse má fama, resolveu deixá-la secretamente. Até esse ponto, quem tinha a visão da obra de Deus na vida humana era só a mãe de Jesus, era só Maria. Só ela tinha visão do que o Senhor estava planejando. José não. A maioria das pessoas, inclusive dentro da igreja, não tem a total visão de como Deus quer usar as suas vidas. Mas Deus pode usar e quer usar as nossas vidas de uma forma muito simples, mas de uma forma muito bela, como Ele usou a vida de José. E tentando não deixar má fama para Maria, sua noiva, o que ele faz? Ele planeja deixá-la secretamente. Bom, se fosse nos nossos dias, nós logo pensaríamos: opa, minha noiva está grávida e não sou eu o pai. Então o que viria à mente desse homem? Fui traído. Olha que situação. José talvez estivesse pensando nisso. Fui traído. Falei, e agora como é que eu vou resolver isso? Qual a melhor maneira de resolver isso? Muitas vezes nós queremos resolver as coisas de muitas maneiras, irmãos. Mas quando nós confiamos no que o Senhor tem planejado para a nossa vida, Deus tem a sua própria maneira de resolver os nossos problemas, amém? Deus tem a sua própria maneira de resolver os seus problemas. E muitos dos nossos problemas ocorrem porque nós simplesmente desobedecemos a palavra de Deus. Não queremos nos envolver no processo de geradores de discípulos, que é o que José vai fazer. Lá na frente, depois da história de Jesus, Jesus vai ser alguém que vai ser formador de discípulos. Mas por que ele consegue chegar lá? Porque antes dele houve um pai presente, um homem chamado José, que deu a ele, que foi para ele a referência do que era ser um homem de caráter na terra. José não foi apenas um homem fiel, mas ele foi um homem leal, qualidades de caráter difíceis de encontrar em qualquer tempo. Ele preferiu assumir para si a fama, tipo, se alguém tem que ficar mal nessa história, sou eu e não Maria. Se alguém tem que ficar mal falado, serei eu e não Maria. De certa forma, Jesus fez a mesma coisa por nós na cruz do Calvário. Quem estava lá pendurado era Ele. Quem estava passando por pecador era Ele. Ele ficou com a má fama e nós ficamos com o presente da sua salvação. Amém? Foi isso que Jesus fez por nós. Mas Ele viu isso acontecendo não só no seu Pai espiritual, que é Deus, mas também na vida do seu Pai natural. Um homem que, se nós não formos muito minuciosos, sequer vamos perceber que ele faz parte da história. Agora, José fez parte da história. Ele não protagonizou nada. Ele não foi agente principal de coisa nenhuma. Ele não apareceu muito. Foi muito discreto. José, o pai adotivo de Jesus, foi um homem que soube em todo tempo manter a discrição. Fala a verdade, irmãos. Como é coisa boa quando a gente lida com pessoas discretas, que sabem guardar segredo. Não, maravilha? A vida não fica melhor? A coisa fica complicada quando a pessoa não sabe manter as coisas em segredo. José era o tipo de homem que saía por aí falando mal da vida de ninguém. Ele sabia guardar segredo. Ele sabia guardar segredo sobre a sua própria vida, sobre a sua família, que estava começando a surgir. Chega um momento que Deus vai questionar José, e com isso eu creio que Deus está também questionando você. Nós temos falado aqui sobre discipulado já faz algum tempo nessa igreja. Já faz uns 2, 5 para 3 anos que nós estamos trabalhando com o discipulado. Nós estamos tentando colocar as coisas de formas
da forma mais visível possível. A última ideia que nós tivemos, com a ajuda de irmãos discretamente estabelecidos por Deus, foi colocar aqueles 4 banners lá naquela parede. Você pode dar uma olhadinha para eles, por favor? Tem 4 verbos ali que determinam o trabalho da igreja, que nós temos que fazer dentro do discipulado. Quais são eles? Você pode me ajudar? Qual é o primeiro? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Repete comigo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. De pouco resolve nós ganharmos pessoas para Cristo se nós não praticarmos o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Dá uma olhadinha lá, em azul. O que está escrito ali? O que significa consolidar? Firmar, tornar forte. Pode vir aqui, alguém consolidado. Essa deve ser a preocupação e a ocupação do trabalho da igreja do Senhor. Alguns têm uma facilidade muito grande para ganhar. Agora todos nós temos que estar dispostos a trabalhar, ainda que seja de uma forma muito discreta, como foi José, na consolidação dos frutos. É um erro muito grande nós pensarmos que só a célula vai dar conta de consolidar todos os novos frutos. Nós louvamos a Deus, porque nós temos ganhado muitas pessoas para Cristo, amém? Nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham um caráter como o de José. Homens discretos, mulheres discretas, que trabalham nos bastidores, não aparecem, não estão preocupados com os holofotes, mas sabem que a sua dedicação, o seu trabalho vai estar glorificando o nome do Senhor. Você gostaria de glorificar o nome do Senhor? Você quer glorificar o nome do Senhor? Quando Jesus fala de frutos no Evangelho de João, capítulo 15, a parábola da videira, 11 vezes aparece o termo frutos que permanecem. Repita comigo: fruto que permanece. O que é isso? São novos convertidos que são consolidados, são firmados. Como você pode ver, a primeira coisa que nós temos que fazer depois de ganhar é orar pelos novos frutos. Nós começamos orando, continuamos orando e jamais vamos parar de orar pelos nossos frutos, como jamais vamos parar de orar pela nossa família. Se você quer uma família abençoada, homem de Deus, você precisa ser o intercessor da sua casa. Se eu quero uma família abençoada, eu preciso ser o intercessor da minha casa. Homens, vocês querem famílias abençoadas? A primeira coisa a fazer é orar pela sua família. Se nós queremos ganhar, a primeira coisa que temos que fazer é orar pelos frutos que o Senhor vai nos dar. Evangelismo sem oração é presunção, não tem nada. Gera um movimento tremendo na igreja. Frutos que permaneçam, muito pouco ou quase nada. Todos temos que entender a importância de sermos como José. O nosso trabalho é indispensável. Eu e você não fomos chamados na igreja para aparecer ou deixar de aparecer. Isso não foi importante no reino de Deus. Se você aparece ou não aparece, meu irmão, isso não tem importância nenhuma. O que tem importância é nós todos obedecermos à vontade e à palavra do Senhor, amém? Isso não tem opção. Não há opção para mim ou para você. Se você está aqui dentro hoje, tenha certeza disso. Deus vai te envolver com a obra da igreja. E a obra confiada da igreja é salvação, é consolidação de almas, é discipulado de pessoas e é envio de pessoas à missão, amém? Esse é o trabalho da igreja. Qualquer coisa que façamos sem essa visão é mera perda de tempo. Estamos trabalhando para nos alegrarmos, para encher o nosso coração de gozo e alegria, mas nós estamos causando alegria no céu. A igreja existe não apenas para se alegrar no Senhor, não ter um culto alegre, mas a igreja tem que se alegrar com a alegria da salvação e consolidação de pessoas que são ganhas para o Senhor, amém? Algumas coisas são feitas nas células, são feitas de uma forma muito simples. Olha como uma coisa é discreta. Um líder de célula sabe o que eu vou falar. Quando nós realizamos a célula, no final da célula, depois da administração do texto, há um período de oração. Líderes, me ajudem aí. Quando nós terminamos a administração, qual é a primeira coisa para qual oramos? Ao quê? Cadeira vazia. Será que alguém pode me ajudar aqui pegando uma cadeira vazia, por favor? Já que ninguém me ajuda, por favor, com essa cadeira na frente. Claro que lá na cela a coisa é muito mais discreta do que essa cadeira. Essa cadeira do pastor, obrigado pela consideração, igreja, vocês me amam. Normalmente as nossas cadeiras são banquinhos. Eu conheço a realidade das celas. Tudo começa aqui. Depois da palavra ministrada,
o líder chama alguém a orar pela cadeira vazia. E nessa cadeira vazia nós pedimos às pessoas, olha como uma coisa discreta, como você precisa ser discreto para ser abençoador no reino. Você conhece alguém que saiu e ouviu o que você ouviu hoje? Você foi abençoado nessa noite? Ah, eu fui. Quem que você gostaria que estivesse aqui sentado nessa reunião terça-feira que vem? Porque a maioria das células se reúne na terça-feira. E aí a próprios participantes mudando os nomes, não é verdade? Irmãos, em espírito, talvez você não leve isso a sério, mas se você não leva isso a sério, eu quero te dizer, está lhe faltando visão de Deus para o que Deus mandou fazer. Pode parecer simples, mas isso aqui é eficiente e é poderoso. Isso dá resultado. A maioria das pessoas que estão dentro desse templo hoje estão aqui porque lá nas células líderes ousaram crer que Deus os chamou para fazer um trabalho muito discreto, que poucos ficam sabendo, mas que todas as vezes que esses nomes são colocados nessas cadeiras vazias, esses nomes são apresentados lá no céu para o Senhor Jesus Cristo. E cada uma dessas pessoas recebe do Senhor um anjo dele que é destacado para que Deus comece a cuidar dessa vida. Logo, o evangelista se aproximará dessa pessoa. Outra coisa muito discreta, nem aparece, mas olha como é abençoador. Há muitas coisas que os irmãos das células fazem que ninguém fica sabendo. Alguns estão sabendo pela primeira vez porque eu estou falando, porque eu estou dizendo. Muitos não sabem disso ainda, porque não reconhecem a realidade que acontece lá dentro. Mas esses irmãos são extremamente abençoadores para o reino. Sabe por quê? Porque eles estão obedecendo o que José fez quando o anjo de Deus falou com ele. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 24, quando o anjo acabou de relatar a ele a promessa do nascimento do Messias. No capítulo 24 diz assim: despertado José do sono, fez como lhe Mateus 1, 24, o que está escrito aí? Despertado José do sono, o que diz depois da vírgula? Fez como lhe... O que ele fez, irmãos? Ele obedeceu. Você sabe por que a maioria das nossas crises acontece? Porque nós achamos que o nosso negócio é simplesmente fazer parte da igreja, é não nos envolvermos ou termos compromisso com o discipulado. Querido, eu e você fomos chamados para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tudo que Deus fez para nos salvar, antes disso e depois disso, foi para nos tornar imagem e semelhança de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu fui chamado para ser imagem e semelhança de Jesus. Você que me ouve foi chamado para ser o quê? Imagem e semelhança de... Se Jesus fez discípulos, o que nós temos que fazer? Se Jesus disse que nós temos que ir fazer discípulos que permaneçam, nós temos que nos ocupar com essa parte do discipulado que se chama consolidação. Fala comigo, consolidação. Não basta um pai. O que eu pensaria do Eduardo e da Célia? O que você pensaria do Eduardo e da Célia? Se eles pegassem o pequeno Gabriel, não é por acaso que o anjo que falou com Maria foi chamado Gabriel, pegasse o pequeno Gabrielzinho, ele nasceu agora, tenro, novo, irmãos, e ele falasse agora ao Eduardo, chegasse para o Gabrielzinho e falou: filho, que bom que você veio ao mundo, agora você vai se virar na terra. Você faria isso com teu filho, Eduardo? Cadê a Célia que eu não estou enxergando, ela está escondida atrás de alguém? Você faria isso com... Olha lá, Gabrielzinho está lá perto do filho da mãe, com todo carinho, todo cuidado, toda atenção. Igreja, é isso que eu e você temos que fazer com os novos convertidos. Nós temos que cuidar deles, consolidá-los, firmá-los na fé, como se cuide de uma criança. Algumas atitudes vão ser pedidas para que nós possamos fazer essa obra. José foi pedido nisso. Quando nós falamos de consolidar o fruto, ganhamos uma pessoa, agora vamos firmá-la no Evangelho. Nós temos que pensar em algumas coisas. Primeiro, nós temos que cuidar do recém-convertido como se cuida de um fruto novo. Cuidar desse recém-convertido como se cuida de uma criança. Nós temos que aprender a ser pais e mães espirituais. Amém, irmãos? Desejar, amar, sonhar. Irmãos, não é apenas fazer um trabalho porque o pastor está falando. Esse é o estilo da igreja do Senhor Jesus na terra. Todas as igrejas
tendo a visão do Senhor, estão ganhando e consolidando, estão crescendo e conquistando, estão sendo bênção aonde estão situadas. Em qualquer contexto, em qualquer localidade, em qualquer ambiente, em qualquer geografia. Segunda coisa, nós precisamos auxiliar o novo convertido para que ele chegue ao ponto de reproduzir o caráter de Cristo. Repita comigo: reproduzir o caráter de Cristo. É fácil fazer um novo convertido ter a mente de Jesus? Às vezes não é fácil ter um crente antigo. Até crente antigo tem dificuldade de reproduzir o caráter de Jesus. Esse trabalho exige de nós, como exigiu de José, no desafio que o Senhor apresentou a ele, de uma forma discreta, sem aparecer. Sem aparecer. Exigirá de nós esforço. Repita comigo: esforço. Trabalho. Esforço. Repita comigo: esforço. Dedicação. Paciência e perseverança. Percebeu que é como criar um filho? Gerar um discípulo para fazer isso. Muitos de nós estamos preocupados com os nossos relacionamentos legais na igreja, encontramos as pessoas, é uma maravilha e é bom mesmo, isso é bênção de Deus. Mas só existe um momento que nós glorificamos o nome do Senhor. Nós formos ao Evangelho de João capítulo 15, versículo 8, Jesus diz, Jesus falando, quando nós produzimos muitos frutos, ou seja, quando nós geramos muitos discípulos. Só existe um momento que a igreja glorifica o nome do Senhor. Não é essa glorificação que nós damos com os lábios, é muito mais do que isso, porque convenhamos, glorificar ao Senhor com os lábios é fácil, glorificar ao Senhor com frutos que permaneçam exige mais de nós. Tudo começa com a cadeira vazia, com uma oração intercessória, algo mais discreto, não aparece, irmãos, mas todo líder de célula sabe que nós temos que fazer uma visita a um novo convertido nas próximas 48 horas, e ele chama um dos componentes da célula que vai junto. Mas o que eu vou fazer na visita? Talvez você não faça nada, só o fato de você estar lá já vai ser uma bênção. Trabalho discreto, mas trabalho abençoado, amém? A maioria das ações importantes que foi praticada em nome do Senhor na terra para abençoar pessoas, sequer temos notícia, sequer foram registrados, nem mesmo todos os atos de Cristo abençoadores para a vida humana estão registrados no livro da vida, estão registrados na Bíblia, apenas o que é necessário para a nossa salvação, de uma forma bem simples. Talvez você não apareça, mas se você aceitar o desafio, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Repita comigo: nós temos que ganhar, mas temos também que consolidar. Essa semana começa, está aí o banner, a semana de santificação das mulheres. Eu confesso, irmãos, eu fico comovido toca o meu coração com a forma como as mulheres fazem esse trabalho. A mulher é muito mais sensível do que o homem é meio duro para algumas coisas, né? O homem enverga, mas não quebra. As mulheres são muito mais sensíveis às necessidades umas das outras. Todas as vezes que existe aqui uma semana de santificação, é um tempo que nós ficamos com muita tranquilidade e certeza no coração. A colheita vai ser abençoada. A colheita vai ser abençoada, não é verdade? Agora não basta ganhar o fruto, esse fruto tem que ser também consolidado. Repita comigo: consolidado. Tem que ser firmado. Não aparece, irmão, trabalho que não aparece, mas é abençoador. Um componente da célula sumiu, desapareceu por um tempo, você o encontra na rua, em vez de ficar fazendo questionamentos que não tem nada a ver, que não vai motivá-lo. Um consolidador, ele é um incentivador de plantão. Ele tem sempre uma palavra de ânimo para dar às pessoas, uma palavra que motiva, uma palavra que enquadra a pessoa no reino de Deus, na vontade do Senhor. Ele encontrou essa pessoa na rua, em vez de fazer comentário ou cobranças que não vão ajudar, mas ele libera uma palavra de bênção e incentiva a retornar ao convívio da célula, e assim o fará. Se o fizer assim, certamente
vai estar preparando para o próximo passo, para o encontro com Deus. E quem já foi para o encontro com Deus sabe que o encontro é Jesus. Ajuda eu, igreja. Quem já foi para o encontro com Deus sabe que Ele é Você deseja realmente ser uma bênção no nome de Deus? Há uma sequência de pequenas tarefas que você pode fazer, estando na célula, que serão abençoadores. E muitas pessoas serão abençoadas por sua vida. Muitas pessoas serão abençoadas por sua vida. Tem gente que não aparece, mas governa. Tem gente que não aparece, mas reina. Exerce domínio, mas não aparece. Muita coisa importante nem sempre é evidente. Não aparece. Em nome de Jesus. Se você tem entendido o contrário, que o Espírito Santo fale com você ainda nesse culto ou ainda nessa noite, e que o Senhor faça com você o que fez com José. Implante no seu coração e na sua mente uma visão, e a visão é essa: nós somos chamados para fazer discípulos, e esses devem permanecer. Amém, irmãos? Se isso não tem acontecido, nós estamos pecando contra Deus. Nós não estamos obedecendo à vontade do Senhor. Nós precisamos nos arrepender e pedir ao Senhor que nos perdoe e nos faça tomar a direção certa para a nossa vida e ministério. Amém? Quero te convidar a se ajoelhar nesse momento. Quero pedir a você que faça sua oração pessoal com Deus.